Então, boa noite a todos, saudações para vocês, caros ouvintes que escutam o nosso programa Nos Passos do Redentor. Eu, Eduardo, estou o Dom Magela, que é bispo redentorista, né, nosso, irmão nosso, né, confrade nosso ao mesmo tempo. Então, ele esteve na Assembleia dos Bispos recentemente, né, terminando na sexta-feira, ontem, e veio aqui para o seminário nos visitar e, aproveitando essa oportunidade, resolvemos fazer algumas perguntas, saber como se deu a Assembleia, quais foram os objetivos. Então, Dom, o senhor pode se apresentar? Boa noite, Eduardo. Boa noite, ouvintes desse programa com Nos Passos do Redentor, né? Alegria chegar até você, onde você se encontra, e estou aqui para partilhar contigo a caminhada da nossa 60ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, que aconteceu em Aparecida, do dia 19 a 28 de abril. Muito bem, Dom. Então, antes de iniciar nosso diálogo, eu queria perguntar para o senhor e para que os nossos ouvintes compreendam o papel da CNBB no Brasil, porque muitos acabam muitas vezes duvidando da missão da CNBB, uma missão profética, encarnada, e muitas vezes é mal compreendida. Então o senhor poderia fazer essa breve introdução, falar desse papel evangelizador do magistério da Igreja no Brasil? Nós precisamos entender o que é a CNBB. A CNBB ela é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Hoje nós somos aproximadamente em 400 bispos, contando com os bispos eméritos e os bispos diocesanos. O papel da CNBB é organizar os trabalhos para servir a todo o povo de Deus. Que trabalho? O trabalho de pastoral. Porque os bispos, eles têm autonomia nas suas dioceses. A CNBB não interfere na diocese de cada bispo, ela não interfere. Mas ela é uma conferência que reúne, então ela organiza os nossos trabalhos, porque o primeiro papel dela é reunir os bispos. Esse é seu primeiro papel, para que possamos formar uma colegialidade entre nós. E organiza, reúne e fortalece a comunhão episcopal. Esse é o papel da CNBB. A CNBB ela não é porta-voz da igreja, não é porta-voz das dioceses. Ela é porta-voz desse grupo, ou seja, dessa comunhão de irmãos no episcopado. Então ela se torna a voz da igreja, nesse sentido. Muito bem, Dom Magela. A gente já percebe a partir da sua exposição que a CNBB de fato tem essa voz de unidade para gerar unidade, sobretudo na liturgia e no diálogo com a nossa liturgia. Mas de qualquer forma, quero lhe perguntar qual foi a intenção dessa Assembleia atual que aconteceu nos últimos dias, quais foram os objetivos, o que foi discutido e aonde chegaram, quais serão os passos, em suma, seria isso. A Assembleia dos Bispos ela é um acontecimento anual e nos últimos anos ela se realiza na cidade de Aparecida. São 10 dias de estudo, de reflexão, de oração e para cada ano a Assembleia sempre traz um tema geral e temas prioritários. Porém, este ano, a 60ª Assembleia ela acontece ao término de um mandato de uma presidência. A cada 4 anos nós mudamos a presidência da conferência. E esse ano é esse o acontecimento, a mudança da presidência. Sendo assim, o tema central da Assembleia foi uma avaliação. Avaliar a caminhada da última presidência. E quando eu falo presidência, é importante a gente entender a estrutura da CNBB. Ela tem um corpo que tem o presidente, mais 2 vice-presidentes, primeiro e segundo, e o secretário. Então essas 4 pessoas representam a presidência. Depois nós temos as comissões episcopais pastorais. São 12 comissões. Este grupo é ele que vai dar a vida à caminhada pastoral
da CNBB que repercute nas nossas igrejas particulares. Esse grupo de 12 bispos, eles têm as equipes de trabalho, que formam o chamado Conselho Episcopal Pastoral, CONCEP. Eles se reúnem todos os meses, é uma reunião mensal. O CONCEP constitui presidência da CNBB, presidente das comissões episcopais e assessores. Dá mais ou menos umas 60 pessoas, com uma reunião mensal. E, além do CONCEP, no nosso estatuto, nós temos o Conselho Permanente. Abaixo da Assembleia, a autoridade máxima da conferência é o Conselho Permanente. O Conselho Permanente é constituído dessas pessoas que eu já falei, mais o presidente de cada regional da CNBB. Nós temos 19 regionais. Também presidente dos organismos. O que são esses organismos? A Conferência dos Religiosos do Brasil é um organismo. Então, nós temos o presidente desse organismo. E assim, o Conselho Permanente ele é constituído de quase umas 90 pessoas, mais ou menos. Essa equipe de trabalho é que gerencia toda a conferência. Então, o Conselho Permanente, abaixo da Assembleia, é o Conselho Permanente autoridade máxima. E assim, o Conselho Permanente decidiu que esta Assembleia nós faríamos a avaliação da última gestão, mais a eleição da nova presidência. Então, isso que se deu nesta Assembleia deste ano. Fizemos uma avaliação sempre na perspectiva da evangelização. Essa é a nossa caminhada. O dia a dia da nossa Assembleia em Aparecida é um dia marcado, primeiramente, pela oração. A grande característica nossa na Assembleia é a oração. Nós recitamos as horas canônicas, né? Recitamos as laudes, a hora média, né? E recitamos as vésperas. E esse ano também nós rezamos juntos o terço no santuário. Né? Rezávamos o terço e depois a celebração da Eucaristia. Isso foram todos os dias. Era esse o nosso esquema de oração. Então, sempre para iniciar um trabalho, recitamos uma hora litúrgica. E também tivemos um retiro, que já é de praxe. Sempre tem um retiro na Assembleia, é 1 dia e meio de retiro, um dia, praticamente, né? Começa no sábado e termina no domingo, na parte da manhã, com a missa. Esse ano, quem orientou o retiro para nós foi Dom Orlando Brandes, o arcebispo de Aparecida, e ele refletiu conosco a experiência de Deus. Foi muito lindo a reflexão que ele fez. Após a última colocação dele no domingo de manhã, nós saímos em procissão do centro de eventos até o santuário para celebrarmos a missa ao meio-dia. Foi bonito, porque os bispos reunidos, à frente estava uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, passamos pelo centro de eventos, pelo shopping ali de compras, ali perto do santuário, né? E cantando, rezando, e iniciamos a missa, celebramos a missa, que esse ano foi presidida pelo Núncio Apostólico. Então, essa é a nossa vida de oração. Um outro elemento muito importante na Assembleia é a fraternidade entre nós, porque ficamos hospedados juntos num único hotel. O deslocamento do hotel para o centro de eventos, vamos de ônibus ou vai a pé, quem queira, mas a gente sempre tem uma convivência, onde a gente troca partilhas das nossas igrejas particulares. A fraternidade. E um outro elemento também muito importante é essa comunhão entre nós. Além do lazer que acaba fazendo. Sempre à noite, esse ano aconteceu, porque não tinha reunião à noite sempre havia um grupinho de bispos que fazia uma roda de música, e ali reunia vários, né? Havia uma sanfona, um pandeiro, um violão, um batuque. Então, tudo isso alegrou a gente, sabe? Esse foi o nosso esquema do dia a dia. Então, Dom Magela, muito obrigado desde já pela sua exposição e pela sua partilha. Então, notamos que a Assembleia dos Bispos também é um momento comunitário entre os sucessores apostólicos, né? Os nossos bispos, que são, de fato, os sucessores apostólicos, né? Então, notamos que foi um momento rico também de conhecer também aqueles outros que foram nomeados recentemente, que não tiveram a oportunidade de participar, porque o quadriênio aconteceu alguns anos atrás também, né?
a última eleição, e essa também foi decisiva para compor essa nova equipe que irá ficar nesse novo quadriênio agora, né? O Dom Valmor agora nos deixa, né? Deixa a presidência, né? E o outro agora assume, né? E de fato notamos que o Espírito vai soprando, vai agindo, porque, como bem falou o Senhor, foi um momento conduzido muito pela oração, pelo clamor do Espírito, né, para que de fato a vontade de Deus seja feita, né? Então, como é importante termos essa compreensão de que Deus é quem faz a coisa acontecer de fato, né? Ele que permite que tudo aconteça, né? Então, notamos que isso é muito importante para a nossa caminhada, que sem oração o Espírito não age, sem abertura o Espírito não age. Então, notamos essa abertura do corpo dos apóstolos, né? Sucessores dos apóstolos. E, ademais, Dom Magela, queria perguntar a respeito, que todos, com certeza, os que estão nos ouvindo devem ter acompanhado, não sei, mas aí na página da CNBB no Instagram, no YouTube, no Facebook, notamos que a página da CNBB postou muitas coisas, né, ao longo dos dias, né? Também vimos aquele momento lindo no Santuário de Aparecida, quando o Dom Valmor usou a tradução, né, a nova tradução do missal, né? Com essa nova tradução, fazendo o gesto de consagração, né, onde se houve aquele momento de consagração na Santa Missa, né, e ele usa já a tradução do missal romano, né. Então o senhor poderia falar um pouco dessa tradução e um pouco também das mudanças que irão acontecer quando iremos usar esse missal. O missal é uma tradução da terceira edição típica, portanto não é um novo missal, né? É a terceira edição que foi apresentada por São João Paulo II. A nossa conferência constituiu uma comissão que durante 19 anos trabalhou a tradução deste texto, que hoje está sendo apresentado. O dicastério para o culto divino aprovou, né, acolheu a aprovação dos bispos do Brasil do texto traduzido do original do latim para o português. Foi aceito por Roma em março desse ano, e isso quer dizer que nós podemos então usar este missal nas nossas missas, nas nossas celebrações eucarísticas. A CNBB decidiu que toda a igreja no Brasil deverá usar este missal, essa tradução, a partir do primeiro domingo do Advento deste ano de 2023. Ou seja, nós estaremos iniciando o ano litúrgico de 2024, no primeiro domingo do Advento, já oficialmente usando essa terceira edição típica do missal. Sendo que, né, nós já vamos tê-lo a partir, eu creio, de junho ou julho, já no comércio, né? As edições da CNBB já vai poder colocar no comércio e quem quiser já poderá adquirir e utilizar. Ele é um missal muito rico, ele contém 73 prefácios. O volume vai pesar quase 4 quilos, mais de 1000 páginas. Então ele traz assim muitas coisas características próprias dele, para nós que manuseamos o missal cotidiano, né, todos os dias. Esse missal ele vai facilitar em muitos aspectos. Então é utilizando que nós vamos ver a riqueza. Então são expressões, são termos muito próprios assim que apresentam, não tem nada de novo, sabe? É outra fórmula da prece eucarística? Não é, é a mesma fórmula. A prece eucarística ela é a mesma. E você vai gostar, sabe? Você que está nos ouvindo vai sentir assim a própria harmonia da celebração. É lógico que aqueles que presidem, sobretudo os padres, né, principalmente, a gente vai precisar estudar um pouco o missal, porque nós já temos vícios. Então não vai dar certo com essa terceira edição típica. Então vamos precisar estudar um pouco. Nós apresentamos na nossa Assembleia, na primeira missa da Assembleia, o texto já que vai ser utilizado com a prece eucarística. Foi Dom Valmor que assim fez, como você mesmo nos disse, né? Isso significa que já podemos utilizar, né? Já podemos utilizar.
mas é uma riqueza, é um missal que vai trazer uma harmonia, uma leveza a mais nas nossas celebrações. Qual é o objetivo? Para que a Assembleia possa participar das celebrações eucarísticas de uma forma consciente e ativa. É para isso, para facilitar ainda mais a nossa participação nas missas. Muito bem, Dom Magela. Então, desde já agradecemos, né, pela sua partilha mais uma vez. Nós aqui do Seminário Santa Teresinha, grupo de noviços, agradecemos, né, sua partilha, sobretudo a comunidade religiosa, né, onde o senhor é muito bem conhecido porque aqui morou. Então, voltar a essa casa com certeza deve ser uma alegria imensa para o Senhor. E com sua partilha nós notamos que, de fato, tudo aquilo que a CNBB vem fazendo pela Igreja do Brasil, né, no Brasil, de fato é para gerar harmonia, gerar de fato essa unidade, para que de fato não pensemos ou imaginemos que a CNBB, alguns podem dizer que é acabar com a santa tradição ou com a sã doutrina. Não, de fato a CNBB ela tem esse diálogo com a Santa Sé, com Roma, e isso fica notável na sua partilha e que de fato fique claro para os nossos ouvintes que precisamos acreditar mais na nossa conferência, acreditar mais naquilo que a conferência diz, porque muitas vezes acabamos desacreditando, ouvindo fake news, do mal da CNBB, e de fato a CNBB tem essa voz profética no nosso país. Né? E já me despeço de vocês e agradecendo ao Dom Magela. Dom Magela quer dizer uma palavra para os nossos ouvintes em despedida? Agradeço essa oportunidade, quero parabenizar o noviciado por estar fazendo essa pastoral através da rádio, no meio de comunicação. Esse é o nosso caminho de evangelização hoje. Parabenizo vocês por esse programa. E antes de deixar aqui com você o meu abraço, eu quero apenas afirmar o seguinte: a CNBB, ela é a voz da Igreja no Brasil em comunhão com o Papa. Essa é a CNBB. E a fundamentação nossa é o Evangelho. A nossa bandeira é o Evangelho. Assim caminha a CNBB. E graças a Deus que somos uma igreja viva, uma igreja que participa, uma igreja que evangeliza. A você que está conosco em sintonia, eu desejo muita paz em seu coração, uma vivência pascal com muita alegria. Estamos celebrando o 4º domingo da Páscoa, o domingo do Bom Pastor. Deixamos-nos conduzir por Jesus, Ele é o bom pastor. Que seu olhar seja sempre fixo em Jesus. Não desvie o seu olhar de Jesus. Mantenha o seu olhar fixo nele. Que o Senhor o acompanhe hoje e sempre. Meu abraço, fique na paz de Deus. Então, desde já, Dom Magela, bom pastoreio para o senhor em sua arquidiocese, que Deus o abençoe e o conduza. E o programa agora continua com os meus irmãos, o Valdir e o Caio, diretamente dos estúdios da rádio Cidade FM.